Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Como saber se em mim não está se cumprindo um sinal da vinda do Filho do Homem? Como saber se eu não sou um sinal da vinda de Jesus Cristo e dos acontecimentos do Apocalipse? Bom, os discípulos queriam saber quando aconteceria o Apocalipse e quando seria a volta de Jesus. E em Mateus 24, que é o cerne da volta do Machia, Jesus ele expõe alguns sinais que antecederiam a sua vinda. E no livro de Mateus 24, a partir do versículo 3, olha só, no Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus estava no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram, veja que os discípulos pedem em particular um sinal. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Veja que eles estão perguntando qual seria o sinal da vinda de Jesus e também da consumação dos séculos. Aí o versículo 4, Jesus respondeu: vede que ninguém vos engana. Olha, eu vou contar para vocês agora quais são os sinais para que vocês não sejam enganados. E aqui, Jesus ele dá uma lista de sinais do que aconteceriam antes da sua vinda e também da consumação dos séculos. Mas o versículo 12 nos chama a atenção. O versículo 12 ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Bom, está aqui, este sinal em particular está acontecendo muito. Este sinal está acontecendo na vida das pessoas. O que é esse amor se esfriar? Quando um bandido mata uma outra pessoa e a gente fala assim, é o amor do ser humano que está se esfriando. Não, não se encaixa. Esse texto não se encaixa ao aumento da criminalidade, esse texto não se encaixa aos feminicídios, esse texto não se encaixa à violência. Não, esse texto do amor se esfriando não se encaixa na mãe que abandona o filho, ou que mata o seu bebê, ou que comete um aborto. Este texto se encaixa exatamente, preste atenção, exatamente com as pessoas que estão deixando de se congregar, de ir na igreja. Mas, bispo, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos ver o que o texto diz? Primeiro, que esse texto está dizendo, por se multiplicar a iniquidade. O que é o iníquo? O iníquo não é um pecador, o ímpio que comete pecado. Iníquo é a pessoa que conhece a palavra de Deus e peca. Isso que é iniquidade. Iniquidade não é cometida pelo ímpio. Iniquidade é cometida por aquele que conhece a Deus, mas não pratica a verdade. Ou seja, por se multiplicar o número de pessoas que estão abandonando a fé, cometendo pecados e atrocidades, o amor de quase todos se esfriariam. O amor. E que amor é esse? Se nós formos para a carta de 1 João, olha só, 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse amor de quase todos que estão se esfriando são as pessoas que estão deixando de se congregar, de praticar esse amor, ou seja, de praticar a palavra de Deus, porque elas dizem assim,
eu não preciso ir na igreja. Eu vou congregar em casa mesmo. E esse é um erro que Satanás quer que você cometa. Por quê? Porque um membro, ele não pode estar desligado do corpo. O corpo é a igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo e nós somos os membros. A Bíblia diz isso, que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Ora, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos membros. Então, quando você amputa um membro, quando você amputa aqui um pedaço de dedo, o que vai acontecer com o corpo? O corpo vai morrer? Não, o corpo não morre. O corpo fica deficiente, mas ele não morre. Mas o pedaço que foi amputado, esse morre. Ele vai apodrecer, ele vai ficar sem receber o sangue vai deixar de circular sobre ele vai ficar morto, ele deixa de receber os nutrientes que todo organismo recebe. E o que acontece? Ele morre, ele apodrece e morre. É isso que acontece com as pessoas que deixam de congregar. Membro precisa estar ligado no corpo. O membro que está desligado do corpo não é membro, ele morre. E aí acontece o que está em Hebreus capítulo 6. Se você for para Hebreus capítulo 6, o que diz lá em Hebreus capítulo 6? Em Hebreus capítulo 6, olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 6, versículo 4. Eu vou ler aqui para você. Ele diz assim, preste atenção. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Então veja que o texto diz que é impossível 2 vezes. Por quê? Porque morre. Um membro fora do corpo morre. Quem sabe você está me assistindo aí, você ainda não morreu. Mas se você está desligado do corpo, mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. E os sinais do Apocalipse está se cumprindo em você. O sinal da vinda do Filho do Homem está se cumprindo em você. Você é um desse sinal. Você é um desse sinal. Por isso que aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, também em Hebreus, capítulo 10, o versículo 25 diz assim, preste atenção. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Veja que esse texto ele está alertando, ele está dizendo, não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Antes motivemos as pessoas. Ainda mais porque o dia do Senhor se aproxima. Então esse texto está exatamente de acordo com Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade. O iníquo é aquele que conhece a Deus, mas deixou de praticar a verdade. Não é o ímpio que pratica o pecado, é o que conhece a Deus, é aquele que foi, que, como diz aqui no texto de Hebreus 6,4, que foram participantes da boa palavra. Então quem é o iníquo? O iníquo é aquele que foi iluminado, que provou o dom celestial, que se tornou participante do Espírito Santo, que provou a boa palavra, que provou os poderes do mundo vindouro, ou seja, da vinda de Cristo, e caiu e pratica o mal. Então a iniquidade é aquele que estava nos caminhos do Senhor e se afastou. Então esse sinal de Mateus 24 é bem claro, que este sinal, qual é o sinal aqui no versículo 2? O sinal no versículo 2 é aqueles que deixaram de congregar, de participar do reino de Deus. E você quer ver uma prova disso? A prova disso, desse esfriamento,
a prova de que o sinal da vinda do Filho do Homem refere-se ao esfriamento daquele que servia a Deus, daquele que fala, eu vou congregar em casa, eu vou servir a Deus em casa. E a gente sabe que não é assim, que a pessoa não ora, ela vai deixar de ler a palavra, ela vai de estudar a palavra, e ela vai ceder ao pecado, porque o pecado não é ruim, o pecado é doce, o pecado é gostoso e doce como mel. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém praticaria o pecado. Então o diabo, ele coloca muitos temperos para aguçar o paladar do ser humano para ele cometer o pecado. Então essas pessoas, elas não vão continuar servindo a Deus, elas vão praticar a iniquidade. A iniquidade. E você quer ver como esse texto aqui se trata de um esfriamento? Ainda em Mateus 24, porque nós estamos falando de Mateus 24, ainda em Mateus 24, agora no versículo 37, Jesus ele diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, somente quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está vendo despertar? Você que deixou de congregar, o sinal do Apocalipse está em você. As pessoas estão casando, dando-se em casamento. O que esse texto está querendo dizer? Que as pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Ou seja, as pessoas não estavam apercebendo o dilúvio. Elas não estavam preocupadas com o dilúvio. Elas não viram os sinais. Não viram os sinais. Embora os sinais estavam ali, tinha Noé pregando a palavra, a Bíblia diz que havia um espírito que pregava ali para eles, né? Isso está lá no Novo Testamento. E o que acontece? Essas pessoas não atentaram, ou seja, continuaram seguindo as suas vidas como de costume, casando, comendo, bebendo, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e o dilúvio não teve misericórdia. O dilúvio não teve misericórdia. Então, eu estou aqui hoje pregando, eu estou aqui te ensinando que o membro fora do corpo, ele vai morrer. Não deixe de congregar. Vá agora mesmo para a sua igreja, volte para a igreja o mais rápido possível, esteja debaixo da cobertura de um pastor sério, um pastor compromissado com a palavra da verdade, que vai te ensinar a verdade, porque os dias são findos. Jesus está voltando e o dia do acerto de contas também. Por isso que a Bíblia diz assim, com grande e terrível será o dia da vinda do Senhor. Terrível para aqueles que estão longe. Há uma verdade, Jesus está aí. Se prepare, porque Jesus está voltando. Deus te abençoe, que essas palavras sirvam para te alertar. Shalom.